Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, filosofia, assuntos afins. E hoje eu fico feliz por estar com você no meio da minha bagunça aqui, porque ainda não consegui terminar de arrumar a minha biblioteca. São muitos livros, centenas e centenas de livros para serem colocados no lugar, e esse é o ônus de quem gosta de literatura, quem gosta de ler, escrever, pesquisar, é o preço que se paga. Eu mudei e ainda não consegui colocar todos os livros no lugar, ainda mais emendando uma viagem atrás da outra. Mas são ossos do ofício, você vai participar deles comigo aqui, vendo os livros ali ainda um pouco bagunçados, depois você vai vê-los bonitinho aqui, quando a gente começar a gravar outros vídeos para você aqui da minha biblioteca. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que tem me inquietado muito, que eu acho que deveria ser tema até de palestras nas igrejas, ensinamentos, discussões, fóruns, etc. Eu estou falando do humanismo. O que significa humanismo? Será que existe um perigo no humanismo? Ele é perigoso para a igreja ou é algo compatível com a fé cristã? Eu estou dizendo isso porque eu vejo as pessoas usando as palavras aí a esmo, porque estão na moda, principalmente alunos universitários, quando chegam na universidade já aprendem aquele jargão da universidade, nada de mal com isso, mas às vezes vão reproduzindo os conceitos porque é chique falar daquele jeito. E, por exemplo, um aluno que estuda direito, ele já ouve os professores, os magistrados, os juízes, os desembargadores, usando um certo juridez, né, como eles falam, a língua jurídica, e eles vão reproduzindo toda aquela língua jurídica ali, o data venia, habeas corpus, dura lex sed lex, né, vossa excelência. Quem vai para a faculdade de medicina já também volta usando os seus jargões próprios de medicina aí, como encefaleia, para falar da dor de cabeça, as itites, né, para poder falar de inflamações e inchaços. Ele já não gosta mais de falar de coisas comuns. Quem está no ramo da filosofia, meu ramo, esses ainda ficam mais entusiasmados com muitas palavras, frases que vêm de autores como Heidegger, como Schnarrenburg e outros mais, principalmente da escola alemã. É até chique isso aí. Repito, não há nenhum problema em você usar a linguagem acadêmica, uma vez que você está se inserindo naquela área, está aprendendo aqueles termos técnicos, aquele jargão, aquele modo de pensar, e é claro, o indivíduo até certo ponto, não totalmente, até certo ponto ele é fruto do meio. Então espera-se que alguém que quer ser um advogado se vista como a maioria dos advogados, fale como eles, alguém da área do direito, área da medicina, da física, da química, da biologia, da teologia, por que não? Você já notou como é que normalmente padres têm um sotaque também parecido? É o seminário. É aquele jeito de falar do seminário. É quase que um inconsciente coletivo de quem estuda aquela área e convive com os pares daquele nicho acadêmico ali. Repito, isto não é um problema. Eu mesmo tenho meu sotaque próprio das áreas às quais eu me dediquei. Contudo, o meu problema, ou a minha percepção e preocupação, são com pessoas que às vezes usam as palavras sem saber ao certo a sua definição, além daquela dada em dicionário ou em sala de aula. Eu estou falando da sua definição semântica. Será que o uso da palavra hoje tem o mesmo sentido do seu uso antigamente? Será que quando eu expresso determinada palavra, eu estou abraçando os conceitos a ela atrelados, mesmo que ela tenha um ou outro elemento parecido com aquilo que eu acredito? Esta é uma preocupação. Eu vejo nas igrejas hoje, de maneira assim muito tácita, jovens, principalmente jovens universitários, abraçando certos conceitos, certos jargões, certas palavras, só por uma ou outra semelhança com o cristianismo, sem saber o pacote que está vindo atrás do barbante. E é por isso que eu quero conversar com você um pouquinho sobre esta palavra que está dominando muitos discursos cristãos aí, que é a palavra humanista ou humanismo. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like. O seu comentário é muito bem-vindo para o engajamento da página e ative o sininho de notificações para que você seja sempre informado de outras coisas que eu vou colocando aqui. E se você já me segue aqui no YouTube,
também quero convidar você para nos seguir também no Instagram. A gente tem alguns planos aí para frente de outras mídias sociais, mas eu espero que você esteja conosco em todas elas, tá bem? E eu não esqueci da promessa que fiz dias atrás para aqueles que se matriculassem no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que eu iria sortear uma viagem para Israel. Só estou esperando alguns membros da equipe chegarem, nós vamos fazer esse sorteio, e quem sabe você não é o contemplado ou a contemplada e apenas tem agora o trabalho de arrumar as malas, preparar o passaporte e zarpar comigo para a Terra Santa, tá bem? Bom, queridos, nesse sentido, o que eu posso falar sobre o humanismo? Você já notou como é que hoje, eu vou até começar simplificando um pouquinho a coisa para você, as pessoas já estão até fazendo piadinha de como está chato a obrigatoriedade do politicamente correto? Esses dias eu vi até alguém fazendo uma sátira no Instagram, ele falando algo do tipo, olha, boa noite a todos e a todas, eu quero dizer que para mim é um grande prazer estar aqui com pessoas, quer dizer, pessoas nada contra os animais, tá certo? Pessoas que apreciam as artes, e eu quero comentar com vocês algo sobre um filme que eu assisti. Mas veja, nada contra quem gosta do teatro, quem gosta da literatura. Bom, esse filme é um filme que ele retrata uma época, mas eu também não quero ser preconceituoso contra a época, e daqui a pouquinho ele para o discurso dele e fala assim, quer saber, não fala mais nada. Porque tá chato, você tem que toda hora ficar olhando as suas palavras, medindo palavras, porque sempre tem alguém que se ofende. E o problema é que quando tudo é proibido, nada é proibido. Quando tudo é racismo, nada é racismo. Porque nesse todo, você cria uma situação de ranço e perde o time para fazer uma denúncia de algo sério. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e toda hora você está reclamando com o seu gerente de alguma coisa, no início ele vai até te atender. Na segunda vez também. Na terceira, ele vai falar, que cara chato. O dia que você tiver uma coisa grandiosa realmente para falar, ninguém vai te ouvir, porque você só vive reclamando. Então temos que saber, como disse um amigo israelense, eleger as nossas batalhas. Tá certo? Você não pode cair no extremo de achar que determinados problemas não existem. Por exemplo, é estupidez negar que haja racismo no Brasil, é estupidez negar que haja machismo no Brasil, mas por outro lado também é estupidez ficar enxergando qualquer camarada que abre a porta para uma mulher como sendo machista, ou qualquer pessoa que foi maltratada só porque é de pele negra é porque foi racismo. Você acaba criando também um descompasso muito chato, que acaba não contribuindo para a causa, pelo contrário, prejudicando-a. Então, nesse viés que vivemos hoje, nesse contexto de tanto mimimi, de tanto cuidado com isso, para não ofender aquilo, imagine, em pleno século XXI, um líder da igreja falando isso aqui. Eu vou ler da Bíblia para vocês. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Sabe quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Imagine eu chegando numa igreja, no púlpito, falando assim, olha, o fulano e o Beltrano, eu os entreguei para Satanás para eles pararem de blasfemar. Eu tenho certeza que muita gente vai assim, Rodrigo, não fale isso, Deus é amor e tal. Eu lembro que uma vez, numa discussão de rede social, quando algumas pessoas estavam me atacando e sendo muito cruéis, e eu caí na bobagem de responder aos haters, coisa que, graças a Deus, eu estou aprendendo a não fazer mais, mas de vez em quando a gente cai na tentação, né? E eu falei assim, olha, vocês não estão satisfeitos com a igreja? Porque eles não estavam atacando só a mim, toda a igreja. Eu falei assim, vão embora. Aí alguém lá, nunca imaginei que um pastor ia dizer isso, vão embora. Nem Jesus rejeitou ninguém, por que você está mandando a pessoa embora da igreja? A igreja deveria acolher, não mandar embora. Aí eu só pensei comigo assim, então você vai cortar os pulsos se ler Paulo entregando pessoas a Satanás. E aí? Mas hoje isso seria, não pode ofender. Outro texto. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas, torna-se cúmplice
das suas obras malignas. Saudações finais aos crentes. Sabe quem escreveu isso? O apóstolo João, o apóstolo do amor, o discípulo amado. O mesmo apóstolo que falou Deus é amor, foi o que disse que quando houvesse um dissidente, alguém ensinando uma heresia, uma coisa errada, que a gente não deveria nem recebê-los na nossa casa, nas reuniões. As reuniões na época eram em casas, eles não tinham igreja como nós temos hoje, formal, né, de capela ou de templo, era em casa a reunião dos crentes. E ele falou, vocês não devem recebê-los, nem saudar-lhes, porque se vocês só cumprimentarem, vocês já estão traindo a doutrina de Cristo. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Imagina só a situação. Eu sei que tem algumas igrejas mais sérias que quando um jovem abandona a fé, os pais, todo mundo para de conversar com ele. E eu sei que hoje seria algo ridicularizado. E eu não estou dizendo que essas igrejas estão certas. Só estou dando exemplos para provocar a nossa reflexão aqui, está bem? Então, Paulo e João hoje estariam execrados pela máxima do politicamente correto. Imagina só um pastor ensinar os irmãos a não cumprimentarem aquele lá porque ele é um desordeiro na igreja. Imagine o pastor entregando membros da igreja a Satanás porque eles estão com uma conduta reprovável e para eles aprenderem a não blasfemar mais de Deus. O que faríamos hoje de jovens que estão blasfemando no nome de Jesus e continuam cantando lá na frente na igreja? Vou mais além. Uma vez, na época do livro do Atos dos Apóstolos, um casal, Ananias e Safira, roubaram o dinheiro da igreja. E os apóstolos disseram, especialmente Pedro, vocês não mentiram para nós, vocês mentiram ao Espírito Santo. Os amaldiçoou e os dois caíram mortos na mesma hora. Imagina se fosse hoje, você ia acusar Pedro que amaldiçoou os dois, eles caíram mortos ali, fulminados, você ia acusar Pedro de misógino, porque ele matou Safira, que era mulher, preconceituoso, sem afeto, legalista, chato demais. Então, por que na época do Novo Testamento alguns comportamentos eram aceitos e outros não? E nos dias em que vivemos, comportamentos que não eram aceitos hoje são, e comportamentos que eram aceitáveis hoje nós abominamos, execramos. Ou seja, hoje um jovem pode zombar de Jesus, pode falar bobagem, e a gente tem que ficar ali totalmente não cercando de amor e de mimos para que ele não fique chateadinho e saia da fé. Acaba, de certa forma, o púlpito virando uma armadilha emocional, uma chantagem emocional. Não pegue muito pesado com a juventude para que eles não saiam da igreja. Não fale duro com o irmão, senão ele pode fraquejar a fé dele. Em que pese a necessidade, seria o óbvio ululante defendê-lo aqui, em que pese a necessidade que temos que aprender com o amor, devemos ensinar a prática do amor, da misericórdia, valores tão preciosos aos olhos de Cristo, também é bíblico que devemos chamar o pecado pelo nome, censurar a pessoa quando o seu caráter se torna reprovável, mas a gente tem muito medo de ofender, especialmente a galera mais liberal. Esses dias eu estava conversando com alguém, um amigo muito querido, e ele estava falando, pois é, mas os legalistas da igreja, eles pegam muito pesado com a juventude, ele estava detonando tanto com os legalistas, a favor de algumas práticas menos tradicionais, que eu falei, vocês já notaram que há um descompasso? Vocês se preocupam demais em não ofender uma juventude liberal, mas vocês não têm a mesma preocupação em não ofender os mais velhos conservadores. Se eu tenho que amar o jovem e não ofendê-lo, eu também tenho que amar o mais velho e não ofendê-lo. Mas por que dois pesos, duas medidas? Quando é uma prática licenciosa, eu tenho que tolerar e só falar de amor e aceitação, senão eu vou perder o jovem. Mas quando é um senhor de idade preocupado com alguns rumos da igreja, não estou nem aí para ele, eu vou criticá-lo mesmo, detonar com ele, são esses velhos da igreja. E sabem que tudo isso que eu estou descrevendo para vocês é fruto da palavra que eu abri o vídeo aqui, a palavra humanismo, com também os seus signatários, humanista, humanismo. O que significa ciências humanas? O que significa isso? Bom, ao que tudo indica, o humanismo, como nós o conhecemos hoje, ele sofreu alguma semântica,
ele surge ali na época da Renascença. Um dos principais promotores do humanismo foi Petrarca, líder do renascentismo, mas nós temos outros autores humanistas como Erasmo de Roterdã, por exemplo, Dante Alighieri. Esses autores todos eram autores humanistas. Agora, a princípio, humanismo, nesta época da Idade Humana, o humanista, era um nome que se dava para pessoas que estudavam humanidades. E o que era humanidades? Um pouco antes do surgimento da ciência moderna, os estudos começaram a ser divididos por áreas. Então, quando você estudava astronomia, matemática, geografia, era uma área que depois ficou até sendo chamada de exatas, embora algumas dessas áreas hoje não são mais das exatas. E quando você estudava a área de filosofia, teologia, letras, literatura, você estudava a área das humanidades. Então, o humanista era um professor ou estudante da área de humanas. Aliás, com algumas modificações ao que eu acabei de explicar, ainda existem até hoje as áreas de exatas, humanas, ciências da terra, a gente fala até hoje, né? Então, por exemplo, um aluno de letras ele é formado em humanidades ou humanas, é um humanista. Então, nesse primeiro sentido, humanista era quem estudava humanidades, um estudante de letras, por exemplo, um estudante de poesia, de poema, de línguas, alguém que estudava línguas, filosofia. Só que nessa época de Petrarca, os renascentistas que estavam surgindo, eles procuraram ter uma redescoberta da cultura grega. E a cultura grega, por sua vez, ela valorizava muito o ser humano, o indivíduo, o ser humano como centro da história. Eu vou explicar a você como é que surgiu isso. Se você pegar a história da Grécia, vamos pegar a Grécia por volta de 2000 a.C., era a época de Micenas, quando a cidade de Micenas dominava a Grécia. Depois você teve o período homérico, o período arcaico. Depois você tem o período clássico, que é quando vai surgir a filosofia. Entre esse período antigo da Grécia arcaico e o período clássico, que surge a filosofia, você tem um divisor d'águas ali na Grécia, inaugurado por Tales de Mileto. Porque até então, os aristocratas, os líderes do povo, os reis, por exemplo, basileus em grego, os reis dominavam as cidades-estado, famosas poleis gregas, eles dominavam com base exatamente no mito e na superstição. Eles faziam com que o povo acreditasse, por exemplo, que ele, o rei, tinha um sangue divino nas veias, que ele era primo de um semideus, alguma coisa assim. E eles até pagavam os poetas, os rapsirodos, para irem ali até a ágora, a praça central da cidade, para entreter o povo com histórias da mitologia grega, especialmente histórias de Homero, histórias de Hesíodo, as fábulas de Esopo. Então eles contavam, por exemplo, lá na Teogonia dos deuses, como Zeus tinha sua esposa, que também era sua irmã Hera, e como ele combateu contra os titãs para poder assumir o apogeu do Olimpo. Depois os semideuses, como Perseu, Aquiles, Hércules, Heracles, como eles diziam, todos esses semideuses aí traziam à baila a força humana. Então eles pegavam toda essa história da mitologia e entretinham o povo. Só que, um pouquinho antes de Tales de Mileto, houve uma série de coisas ali na Grécia, no Peloponeso, nas ilhas gregas, que começaram a trazer uma mudança de ares. Em primeiro lugar, veio a insatisfação do povo com a política corrente. Eles estavam cansados de serem manipulados pelos líderes, pelos aristocratas. O povo não queria mais aquela historinha do blá blá blá. Mas você sabe que mesmo insatisfeito com o líder, eu tenho que ter um outro líder para ocupar o lugar vazio. Em segundo lugar, o avanço do comércio. Eles haviam inventado na Lídia, há pouco tempo, um instrumento que era a coqueluche do invento, chamado moeda. E a moeda agora fazia com que os bens e consumos circulassem de maneira mais rápida. Houve novos modos de compreender a realidade.
Então aí, em face a toda essa insatisfação, que surgem os filósofos gregos, a começar com Tales de Mileto, que negava a existência, ou pelo menos a hegemonia dos deuses do Olimpo. E a partir de Tales de Mileto, os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos queriam procurar uma explicação para a realidade, que pela natureza, especialmente, que a palavra realitas, realidade, vem muitos anos depois, na época de John Scott. Aqui eu estou falando mais da realidade no sentido de natureza, a physis. Eles queriam encontrar uma explicação para a physis que não se valesse dos mitos dos deuses. E aí procuraram a água, o ar, o apeiron, o logos, a razão eterna. Você tem aí Heráclio, você tem Anaximandro, Anaximenes, vários desses autores que começam a propor uma nova explicação para a natureza, a realidade, aquilo que chamaríamos no futuro de realidade, sem a pretensão de colocarem deuses nessa equação. Note, eles não eram necessariamente ateus, no sentido ateístico de hoje, do Stephen Hawking, ou do Richard Dawkins, ou do Hitchens. Não, eles não eram ateus como esses autores ateus da atualidade. Eles até acreditavam numa espécie de divindade. Eles só não aceitavam que essa divindade coincidia com os deuses do Olimpo, que para eles eram apenas uma criação da mentalidade humana. Tá certo? Apenas uma criação da mentalidade humana. Depois veio Sócrates, Platão, Aristóteles, e nessa leva também você teve algumas escolas de pensamento bastante céticos, como Pirro, Carneades, Zênon, e eles falavam, olha, na verdade é o homem que é a medida de todas as coisas. E criaram o conceito de homo mensura, tá certo? Homo mensura, o homem é a medida de todas as coisas. Então, aos poucos, eles foram tirando os deuses do Olimpo do cenário, e não podendo dizer muito mais dessa divindade que para eles estava tão distante, preferiram falar do ser humano. E o ser humano começou a ocupar na filosofia grega um papel central ali, sabe? O ser humano é aquele que está no centro de tudo, no centro de tudo, e nada pode ser visto além do ser humano, como dizia Gorgias, por exemplo. Protágoras, que foi o proponente do homo mensura, o homem à medida de todas as coisas. Então, a partir dessa visão grega, as leis, o pensamento, a realidade tinham que ser todos definidos, sistematizados, pensados a partir do homem. Leia-se de modo genérico, homem e mulher, do anthropos. Por um tempo, isso acabou dominando bastante Roma. Você vai ver, por exemplo, os filósofos estoicos e epicureus, inclusive Marco Aurélio, o grande imperador romano, orgulhava de ser um imperador estoico. Depois teve uma certa queda da filosofia grega, ela ficou um pouquinho em desuso. Você tem, é verdade, o platonismo de Plotino, mas, principalmente após Constantino, na época bizantina, a filosofia começou a morrer, e em seu lugar veio a teologia, onde o centro de tudo era Deus. Aí você tem os filósofos, os teólogos medievais, falando de Deus como centro de tudo. Só que, quando chega na época do renascentismo, existe essa busca pela cultura grega. A bem da verdade, um pouco antes do renascentismo, no século XII, houve uma redescoberta de Aristóteles no Ocidente. Então muitos ficaram encantados com os livros de Aristóteles, e Santo Tomás de Aquino importou Aristóteles para dentro do cristianismo. Aí aconteceu uma inversão de valores ou de polos. Até então, a filosofia ficava abaixo da teologia. A filosofia era chamada em latim de ancilla theologica. Ela era a filha da teologia, ou a serva da teologia. Mas agora, quando Tomás de Aquino trouxe Aristóteles para dentro da igreja, os filósofos começaram, isso foi bem sutil e bem devagar, viu? Vai pegando aí dicas para o perigo que eu quero alertar a respeito de hoje. Os filósofos começaram a ter na mente dos jovens escolásticos, da escolástica, o mesmo papel, a mesma predominância dos apóstolos e dos profetas. Era tão chique citar Protágoras ou Aristóteles,
como era chique citar Paulo. Ou seja, os filósofos estavam de tal monta que, aliás, muitos já diziam, desde a época de Orígenes, que o logos que Heráclito tanto falava ali, Heráclito, perdão, o logos que Heráclito tanto falava é o mesmo da vara Adonai que veio a Moisés. Ou seja, assim como Moisés, embora eu acredite que o logos em João possa ter uma correspondência com Heráclito, mas não é disso que eu estou falando. O ponto que eles colocavam é que Moisés foi inspirado por Deus para escrever o Pentateuco. E Aristóteles também foi inspirado da mesma fonte para escrever a Ética Nicômaco. Então a igreja, nessa época do século XII, que já estava trocando a Lécio Divina da palavra de Deus, não é isso? Pelo Ratio Studiorum da filosofia grega, o estudo da razão, essa igreja começou a colocar a Bíblia cada vez mais em detrimento e realçar cada vez mais os filósofos. E ela nem percebia isso. Tanto que tem muitos dogmas católicos medievais, como o próprio tratado sobre a Trindade, que você vai ler desde a época de Agostinho, viu? Bem antes do século XII, que você vê que é um tratado mais filosófico do que teológico. Bom, aí vem a época do renascentismo, que eu falei com vocês, que munidos de tudo isso, alguns autores, já citei aqui Petrarca, Erasmo de Roterdã, etc., começaram a resgatar essa cultura grega e eles trouxeram de volta algo que na Idade Média não havia sido trazido, o ser humano como centro de todas as coisas. Aí esses autores começam agora a falar do humanismo como sendo uma forma de fazer o ser humano voltar para o centro da história. Foi a partir disso que até algumas ideias sobre a criação do mundo e do universo começaram a ser ideias que hoje muitos ateus criticam, como se o universo gravitasse em torno do nosso próprio umbigo. Só para você ter uma noção, já que estou falando de idade média, vamos entrar na idade moderna, que também bebeu aí no renascentismo, você vê que um dos símbolos máximos do renascentismo é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, aquele desenho que ele fez do homem com os braços e as pernas abertas, mostrando uma simetria perfeita. Outro emblema das artes renascentistas também que mostram o humanismo é a pintura da Capela Sistina, por Michelangelo. Você já deve ter visto esse quadro. É aquele famoso quadro em que Adão está encostado numa árvore com a mão assim, e Deus numa nuvem, apoiado por anjos e santos que estão quase que segurando Deus para que Deus não caia. Deus está esticando, aí você tem a mão de Adão esticando a mão de Deus ali, representando a criação. Sabe que a história da pintura na Capela Sistina começou de uma maneira interessante, porque Michelangelo pintou Deus, todo mundo ali, os santos, todo mundo nu. E quando os padres, liderados pelo Bádio, o bispo de Roma, reclamaram que aquilo ali parecia um bordel, Michelangelo ficou com tanta raiva que ele pintou uns panos em Deus. Mais tarde veio um outro pintor e colocou uma censura ali, pintou alguns panos também em outros seres, então a pintura foi em duas etapas. Mas o Michelangelo, de raiva, pintou na sacristia ali, perto do inferno, o Bádio com orelhas de burro, sendo engolido por uma serpente no inferno. Dizem que quando o Bádio foi reclamar com o Papa a respeito da ofensa de Michelangelo, o Papa havia dito, bom, se ele tivesse pintado você no purgatório, eu podia tirar você de lá, mas como ele pintou no inferno, nem o Papa pode tirar uma alma do inferno. E com isso, o pobre coitado do Bádio ficou lá. Hoje, vendo essa história à distância, eu já visitei algumas vezes a Capela Sistina, dá até vontade de rir. E a nossa tendência pós-moderna, líquida, da sociedade líquida, é ficar do lado de Michelangelo. Michelangelo era o suprassumo, a vanguarda das artes, protestando contra o obscurantismo de um frei, de um padre legalista que não podia, que tinha problemas com o nu humano, com o nu artístico e tudo e tal. E ele estava certo. Mas vamos analisar por outro lado. Não seria um pouquinho de falta de respeito numa capela onde faz uma missa, um monte de pessoas nuas no teto, incluindo Deus? Porque se não há nenhum problema, então por que colocamos uma tarja de 18 anos nas revistas pornográficas? Deixa as crianças lerem. Se não há problema nenhum com o nu artístico humano, e aí?
Percebeu onde a coisa vai levando? Então ali você tem o humanismo. Nesse quadro do Michelangelo, não é Deus que está, não é o homem que está buscando Deus, é Deus que está buscando o homem. Lá no caso do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, o homem é o centro de tudo. E aí o humanismo começou a ter esse aspecto. O humanismo passou a ser aquele colocar o homem no centro. Eu anotei aqui uma distinção, se você for olhar bem no dicionário, o humanismo é colocado assim, ó. Eu vou ler para você aqui como está a definição de dicionário. Só um segundinho, tá aqui. Humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais numa escala de importância, no centro do mundo. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à racionalidade. O humanismo estabelece que valores como amor, respeito, honestidade devem ser desenvolvidos através de experiências individuais, direitos humanos, direitos civis, valorização da individualidade. Falando assim, o humanismo é uma coisa maravilhosa. E quando a gente fala direitos humanos, poxa, direitos civis, eu vou assistir agora um filme interessante, O Homem do Jazz. Depois vou até fazer uma postagem sobre esse filme. Recomendo, assistam. E você vê lá como é que os negros sofreram nos Estados Unidos com a segregação racial americana, na África do Sul com o apartheid, os judeus nas mãos de Hitler. Então, quando você fala de luta pelos direitos humanos, luta pelo voto, a luta pelo direito à saúde, à educação, são valores e bandeiras muito importantes. Mas existe um perigo aí. Sabem qual é? É quando você coloca que o ser humano é a norma de todo pensamento e ação. É por isso que nós temos tanto desdobramento aí como humanismo marxista, humanismo ateu, humanismo existencialista e outros tipos de humanismos que vêm caracterizados, mas muitos não vêm. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar para você. O problema do humanismo não é o que se diz, é o que falta ser dito. Então eu vou dividir o humanismo aqui em 3 partes e você vai entender onde tem o problema. Primeiro conceito do humanismo. O humanismo, como eu já falei, pode ser definido como um conjunto de ideais, princípios que valorizam as ações humanas e as ações morais. Por exemplo, o respeito, a justiça, a honra, o amor, a solidariedade, a liberdade. Quem é contra isso? Seria uma estupidez da minha parte ser contra a liberdade, o amor, a solidariedade. Mas aqui vem o segundo aspecto. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e desenvolvimento desses valores. Aqui começa a ter o problema. Aqui começa a ter o problema. Eu sou a favor dos valores, mas que tipo de valores você está falando? Que tipo de regras? Que tipo de moral? Aí o segundo ponto que os humanistas dizem que quem cria esses valores são os seres humanos. E o terceiro ponto. Desta forma, o pensamento humanista vai entrar em contradição com o pensamento cristão religioso que afirma que Deus é o criador dos verdadeiros valores. E é por isso que nós vemos essa bagunça hoje aí, onde você vê essa corrente humanista rejeitando a ideia de forças externas que possam normatizar os seus princípios. É por isso que hoje fala-se muito em respeito, 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 mas quando você coloca uma regra, ninguém quer ter essa regra, porque o que define, na verdade, as coisas é a racionalidade pura. E qual que é o objetivo das regras humanistas? Buscar a felicidade acima de tudo. Liberdade, felicidade e progresso. Essas 3 coisas são boas, mas se nós as usarmos acima de tudo é complicado. É como eu estava falando com alguém esses dias, a gente tem que valorizar o direito das minorias. O direito das minorias. Tá, mas vamos refinar isso. Respeitar o direito das minorias não significa que todos devem ser pautados pela agenda da minoria. Senão eu estou promovendo uma ditadura das minorias. Eu já alertei isso aqui no YouTube. Muitos devem estar me achando sensacionalista, mas quando acontecer vocês vão ver. Nós já temos agremiações de igrejas luciferianas, igrejas satanistas,
E quando você fala, devemos dar liberdade de religião para todos, eu pergunto para você que é cristão, tá, inclusive para um satanista? Sim, inclusive para um satanista, ok. E como você acha que você deve ter a sua liberdade de expressão cerceada na igreja se amanhã um satanista entrar na justiça contra você porque você disse que o diabo é o inimigo do bem e da verdade? A Bíblia fala que o diabo é homicida desde o princípio, que no diabo não há bem nenhum. Ele é inimigo, ele é homicida, ele é inimigo de Deus. Devemos combater o diabo. Mas imaginem se os satanistas, que já são um número considerável, amanhã se reunirem e, sob a égide de que temos que respeitar todas as minorias, eles não querem mais que as igrejas cristãs falem do púlpito o que o diabo realmente quer, porque senão vai ofendê-los. Vou piorar a situação. Um professor satanista vai ser o seu professor de filosofia na escola, ou o professor de história do seu filho. E ele vai ensinar que esse negócio de Deus é bobagem. Ou pelo menos que Lúcifer não é mal, e o seu filho vai voltar para casa apaixonado por Lúcifer. Vocês estão notando que esse negócio de liberdade das minorias tem que ser explicado para não virar uma bagunça? Liberdade por liberdade, todo mundo pode ter a sua liberdade. Imagine um grupo de neonazistas querendo ter liberdade para fundar o partido deles e querendo um revisionismo da história, dizendo que Hitler não foi tão mal como os judeus apresentam. Aliás, existem teorias aí, tem intelectuais que dizem que o nazismo foi uma invenção de judeus sionistas. Imagine se esse grupo agora se reivindica para eles também o direito de funcionarem sem ninguém os perturbar. Aí você entende por que é perigosa essa ideia humanista de meu corpo, minhas regras. Se eu quero abortar, eu aborto. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Vamos liberar as drogas. Ah, por quê? Não, meu corpo, minhas regras. Eu quero fumar minha maconhinha, qual o problema? Quem que vai me encher a paciência aqui? Meu corpo, minhas normas. Se você é crente, tá ofendidinho porque eu estou fumando a minha maconha, vá se ofender lá na sua igreja. E o pior é que essas normas começam a se impor de maneira tão grande, tão grande, tão grande, que as minorias se tornam ditadoras. Tudo em nome do humanismo. A cristianização do humanismo, isso aqui foi um trecho que eu peguei de um artigo muito bom, Humanismo Cristão Possível, de Luiz Carlos Surek. Ele diz assim, a cristianização do humanismo o transforma de tal modo que deixa de ser humanismo para converter-se em teandrismo, ou teopoesis. Sabe o que quer dizer com essas palavras complicadas? É a divinização do ser humano. Realmente, quando falamos de humanismo cristão, nós estamos colocando o ser humano no lugar de Deus. E o que não é isso, senão o que está acontecendo em muitos lares, em muitas casas, em muitas igrejas, onde Deus está deixando de ser o centro para que o centro se torne o ser humano, que não pode ser ofendido, que não pode ser magoado, que não pode ser advertido. Você não pode mais chamar o pecado pelo nome, porque você pode ofender o pecador. Interessante. Antes você chamava os pecadores ao arrependimento. Hoje você chama os pecadores a serem bem resolvidos com os seus pecados e suas culpas. E deixa esse assunto de pecado para as religiões chauvinistas e arcaicas. Perigoso. Outro detalhe. Eu posso afirmar com você, eu tomei nota de alguns pontos aqui, que o ceticismo, que anda muito ao lado do humanismo, defende que a felicidade consiste em não julgar nada nem ninguém. Por isso que as pessoas estão tendo uma vida cada vez mais maluca, mais contrária ao que a Bíblia apresenta como uma vida correta, e você não pode condenar, porque é proibido proibir. Mantém também uma postura neutral em todas as questões que envolvem moral e santidade. Questiona tudo o que é apresentado. Não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Portanto, se estivermos dispostos a aceitar o humanismo cristão, alcançaremos a afasia que consiste em não emitir opiniões sobre alguns assuntos para não sermos cancelados ou politicamente incorretos. Sabe, quando a Bíblia fala de amor ao próximo, a Bíblia fala de humanitarismo, não de humanismo. Amar ao próximo como a mim mesmo vem depois do mandamento que diz
amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se o erro no passado é que a pessoa amava a Deus e odiava o seu irmão, o erro de hoje é que a pessoa enaltece o irmão e se esquece de Deus. Ah, e com um detalhe, enaltece o irmão de campanha, o irmão de plataforma, o irmão de filosofia de vida, porque aquele que é contrário a ele, esse tem que ser execrado, combatido, odiado, exterminado. Ou seja, eu sou tolerante para aqueles que pensam exatamente como a minha cartilha. Entendeu o perigo de algumas situações que estão entrando no púlpito? Então, se você perguntar para mim, Rodrigo, você é humanista? Eu vou primeiro perguntar para você o que você entende por humanismo. Se você entende humanista no sentido medieval, estudante de humanidades, sim, eu sou humanista. Mas se você entende humanismo no sentido renascentista, de o ser humano no centro de todas as coisas, não, eu não sou humanista. Eu sou humanitarista. Tá certo? Devemos ter humanitarismo, mas não humanismo. E um último conselho, igreja, cuidado, porque eu também não posso condenar o humanismo deixando de lado o humanitarismo. Você não sabe o que vai acontecer? O humanista, em cima desses códigos de valores aparentemente tão bonitinhos, mas satânicos, porque destituem Deus do seu trono para colocar o ser humano no lugar de Deus, o ser humano agora que é a medida de tudo que é bonito, bom, belo e agradável, o indivíduo, eles vão fazer uma certa aceitação e você não vai ter eficácia porque você não demonstra amor nas suas palavras. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente se encontra semana que vem e também deixo aqui o meu convite. Se você ainda não faz o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, vou deixar aqui no descritor o link. Você pode sim entrar, se inscrever e a gente estudar a Bíblia toda semana. Um grande abraço, tchau, tchau.